Opa pessoal, tudo bem? Professor Márcio Mocelin aqui e a gente vai continuar nosso curso completo de Engenharia de Petróleo com o tema aí avaliação de formações, tá? Faz parte do upstream, né, quando a gente vê a indústria de petróleo como um todo, aquela cadeia, né, de produção de óleo e gás, nós temos ali a parte de avaliação de formações, que é uma parte extremamente importante, que ela é justamente o que vai dar ali como que eu posso dizer, que vai nos dar a capacidade de entender se aquele reservatório que a gente acabou de furar, se ele vai ter um futuro produtivo ou não. Então, a avaliação de formações, ela serve para isso, para a gente poder ter essa capacidade de avaliar se a formação que a gente encontrou ela tem um potencial econômico ou não. Então, tendo visto isso, ó, nós temos aí uma definição e um objetivo. Deixa eu colocar aqui na tela para a gente conversar. Ó. A avaliação de formações ela visa determinar qualitativa e quantitativamente o potencial de uma jazida petrolífera, ou seja, sua capacidade produtiva e a valorização das reservas de óleo e gás. Voltando aqui para a câmera, pessoal, quando a gente estudou, não sei se vocês se recordam de aulas anteriores que precedem esse assunto, nós estudamos lá a parte assim de geologia, noções de geologia de petróleo. E nós vimos que é realmente muito difícil ter todas as condições para que exista um acúmulo, né, de petróleo, de óleo e gás. Né? A gente viu que tinha que ter rocha selante, rocha reservatório, rocha geradora, tinha que ter uma armadilha, uma trapa, né, condições geológicas que favoreçam, né, ali o aparecimento e a acumulação do petróleo. Além de ter tudo isso, isso tem que acontecer numa certa sincronicidade. Bom, então já vimos que ter acúmulo de petróleo é uma coisa rara. Agora, mais raro ainda é ter formações, né, acúmulos de petróleo que valem a pena ser produzidos, né, com a tecnologia que nós temos hoje. Então, pessoal, a avaliação de formação, ela basicamente são as ferramentas, né, os métodos que nós utilizamos para justamente julgar se aquilo que nós encontramos é algo que é economicamente viável a ser produzido naquele momento. Por que eu falo naquele momento? Porque as tecnologias elas avançam, né? As coisas mudam, né? O homem vai desenvolvendo cada vez mais tecnologia. Estamos aí com a engenharia para isso, né? Esse é o nosso objetivo final. Então, o que pode não ser viável hoje, amanhã ou depois pode passar a ser, né? Então a gente sempre fica revisitando, né, essas formações aí, essas jazidas que eventualmente em algum momento foi avaliada como não tão boa economicamente, né? E a partir de um próximo momento a gente consegue fazer uma avaliação melhor ou tem tecnologias melhores e consegue produzir aquilo. Lembrando que uma empresa de petróleo, né, geralmente você está estudando isso aqui, você tem que entender, né, você tem que ter esse pensamento, esse drive voltado para isso. Uma empresa de petróleo ela quer encontrar jazidas e quer produzir, não adianta nada só encontrar. Então a gente está naquela etapa de fazer justamente o julgamento se aquela jazida que foi encontrada, que vai fazer ali as perfurações dos poços pioneiros, né? Não sei se vocês estão lembrados disso também, que vai fazer a perfuração do poço pioneiro, poço de extensão, né? Está delimitando ali o reservatório, a jazida, e se vale a pena produzir ou não. Então, guarda isso, isso aí é o principal objetivo, é só o contexto para a nossa conversa aqui dessa aula de hoje, tá? Bom, temos os métodos de avaliação, vamos lá para a tela. Né? Então essa avaliação ela se baseia no quê, pessoal? Essa avaliação ela se baseia aí principalmente em 3 métodos, tá? Temos aí perfilagem a poço aberto, teste de pressão a poço revestido, perfilagem de produção. Então, utilizando, né, a perfilagem, os testes de pressão, nós, além também daquele estudo, né, que a gente tem dos dados geológicos, geofísicos, né, que foram feitos, então, tendo em vista tudo isso, a gente consegue ter uma noção, né, de como que é aquela formação, quais são as características do fluido que tem lá, qual que é o comportamento que a gente vai ter deixa eu colocar aqui a caneta, qual o comportamento que a gente vai ter com aquele fluido sendo produzido, a partir do momento que você começou a produzir, como que o reservatório se comporta. E
falando em provas agora, né, quando a gente voltar aqui, quando a gente faz um apanhado, né, de tudo que vem sendo cobrado desse assunto, a gente tem aí uma bela surpresa, assim, não é tudo que está aí que é cobrado, né? A parte de perfilagem de produção, por exemplo, ela é bem pouco cobrada, a gente nem vai passar tanto aqui, tanto que os exercícios que nós vamos resolver vão ser exercícios focados na parte de perfilagem, tá? A poço aberto, e também na parte de testes de pressão, tá bom? Só que quando fala de perfilagem, pessoal, que vai ser o primeiro assunto que a gente vai tocar aqui, é interessante a gente ter uma ideia do ambiente de perfilagem, né? Que é onde que a perfilagem acontece. A gente está falando especificamente aqui de perfilagem a poço aberto, existem outros tipos de perfilagem também, a poço revestido, mas o nosso foco aqui vai ser nessa aqui de poço aberto. E para você entender um pouco melhor como isso funciona, o que é a perfilagem de fato, é ideal que a gente retorne aqui um assunto só para dar o contexto, para que fique mais fácil e claro de entendimento de vocês. Então vamos falar aqui, ó, de como que funciona o passeio do fluido de perfuração, né? Quem estudou ou lembra da parte de perfuração, lembra lá do fluido de perfuração. Quando você tem a sua coluna e tem a broca aqui, essa broca ela tá, deixa eu colocar aqui na tela, ela tem o fluido sendo bombeado pelo interior da coluna de perfuração, e esse fluido ele vai para o espaço anular, né, que é o espaço que tem entre, né, o poço que está sendo perfurado com a coluna. Então esse aqui é o que nós chamamos de espaço anular. Anular porque quando nós temos uma visão superior, aqui é a coluna, né, o espaço anular é justamente esse espaço aqui. O fluido é injetado dentro da coluna e ele começa a retornar pelo espaço anular. Perfeito. Quando a gente está furando, nós temos aqui a parede do poço, ó. Tá até marcado aqui na imagem, ó. Temos a parede do poço. Esse fluido, ele eventualmente ele vai retornar lá para a parte de tratamento de fluidos, tá? Que tem uma série de equipamentos, né? Nós temos aqui, ó, as bombas que estão injetando o fluido para o poço. Daí esse fluido ele vai retornar para as peneiras de lama, depois vai para o tanque, né? Aqui entre a peneira e o tanque tem uma série de equipamentos, tá? Tem o degasser, enfim, tem que a gente comentou na aula, falando especificamente de fluido de perfuração, não é o foco dessa aula, mas existe uma série de tratamentos ali para a gente separar esse fluido que acabou de sair do poço, né, os cascalhos, enfim, e ele retornar para o poço. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a gente vai ter aqui um espaço que a gente está acabando de perfurar. Aqui nós temos um fluido de perfuração, tem a parede do poço aqui da nossa formação, que é o que nós chamamos de poço aberto. E é importante que você entenda que esse fluido, ele de alguma forma, ele tenta invadir essa formação. Se você parar para pensar, é o mais lógico. Você está passando de repente lá numa zona permeável, está tendo ali que é um reservatório, se você está principalmente furando a parte de reservatório, né, já na parte ali que vai ser a profundidade de produção, você vai ter essa zona aqui, provavelmente um arenito, um carbonato, enfim, algo permeável. Então esse fluido ele vai querer invadir. Então ele vai começar a criar aqui uma região de fluido que invadiu a sua rocha reservatório ali, ou a rocha permeável, o qual ela está adjacente. A essa invasão nós chamamos aqui de filtrado, tá? Eu vou passar aqui para vocês entenderem como isso funciona melhor. Então aqui só está um desenho, não sei se você consegue enxergar bem, qualquer coisa depois dá um pause aí, consiga dar um zoom, né, na tela, mas é basicamente o desenho que eu acabei de fazer. Essa região aqui, ó, que está mais escura, é uma região onde houve uma invasão do fluido de perfuração, né, na zona de formação permeável. Ó. O fluido ele invadiu ali alguns centímetros, né, e lógico que essa invasão, né, esse processo de invasão, ele vai ter ali uma influência por diversos fatores, sendo que os três principais é justamente o diferencial de pressão. Aqui o pH é pressão hidrostática, aquela pressão
do próprio fluido, né, já que ele tem uma coluna de fluido ali, com a pressão da formação, PF aqui de formação. Quanto maior for esse diferencial de pressão, né, sendo que a hidrostática é a maior, ela tem que ser a maior para matar o poço, né, para que você não produza, deixa eu voltar aqui, para que você não tenha invasão de fluido da formação para dentro do poço, então a pressão hidrostática ela tem que ser maior. Então quanto maior essa diferença de pressão, mais vamos ter invasão ali dentro da formação. O fluido ele vai penetrar mais. Além disso, nós temos aí a qualidade do reservatório. Não sei se vocês lembram, quando eu falei, uma característica boa de um reservatório de petróleo, de uma rocha reservatória, ela tem que ser porosa e permeável. Então, quanto mais porosa, mais permeável ela for, mais o fluido vai invadir também, e esse filtrado ele vai ter um raio maior de atuação. E tem a questão da mobilidade dos fluidos, né? Se o fluido que eu estou dentro da formação, meu óleo, o meu gás lá, ele vai oferecer uma resistência maior ou menor à entrada desse filtrado, né? A entrada desse outro fluido. Então, são fatores que vão influenciar a formação desse filtrado, dessa invasão do fluido de perfuração na formação. Tá, Márcio, e depois que o fluido entra, lembrando, pessoal, que o fluido de perfuração ele é uma mistura, ele é geralmente um fluido não newtoniano, né? Quando se a gente for usar termos aí de mecânica dos fluidos, ele é uma mistura ali, tem alguns sólidos suspensos, até mesmo pelo processo de perfuração, que quando você está furando os cascalhos, né, eles sobem junto com o fluido. Parte do fluido vai entrar. Eu vou até dar um zoom aqui, ó, para ver se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Consigo. Tá vendo esse desenho aí, ó? Então aqui desse lado, deixa eu ver se eu consigo colocar o apontador. Quando vai o apontador ele volta. Mas o que acontece, ó? Desse lado aqui, pessoal, nós temos o poço e aqui é como se fosse uma representação da nossa formação, onde tem os grãos e tem ali a parte que ela é a parte porosa, né, onde vai ficar o seu fluido, né, o que você quer produzir, no caso o seu óleo, enfim. Depois que o fluido de perfuração sai do poço e adentra e invade a sua formação, a parte líquida vai entrar, vai assumir ali a posição dos poros, vai ter uma zona de transição ali que vai ficar uma mistura, a gente não sabe muito bem se é o fluido, é fluido de perfuração, enfim. E o sólido que está suspenso nesse fluido, ele vai começar a se acumular na interface, né, da parede do poço. A esse acúmulo de sólido que nós temos aí, nós chamamos de reboco, tá? A parte líquida da lama ela vai penetrar na formação e a parte sólida ela vai se alojar na parede do poço, formando esse que nós chamamos de reboco. Mas, Márcio, por que você está falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque as ferramentas de perfilagem, que é justamente nosso tema inicial aí, elas têm um raio de atuação, né? Elas vão ser corridas dentro do poço, geralmente a cabo, né? Depois que você faz uma operação. Tem também perfilagem que ela é feita durante a perfuração, a gente não vai tocar nesse assunto aqui agora nesse momento, mas a perfilagem, cada ferramenta tem um raio. E dependendo do raio de atuação dessa ferramenta, ela vai pegar justamente essa zona filtrada, né? Então a gente tem que ter, e às vezes você não consegue obter a informação que você quer. A perfilagem ela é um método indireto de obter determinadas informações. Então você vai medir alguns parâmetros geofísicos, né? E a partir desses parâmetros você vai correlacioná-los com aquilo que você tem o seu objetivo final. Eu quero saber a porosidade, eu quero saber, enfim, que tipo de formação que eu estou passando por ali. E isso você não vai medir diretamente isso, você vai medir uma propriedade geofísica que vai te dar isso, tá? Assim, de forma correlacionada. Mas para cada ferramenta, o método, o mecanismo que utiliza, tem um raio de atuação. E dependendo desse raio de atuação, ela pode ser maior ou menor, pode cair na área que nós vamos chamar, vou até passar aqui, de zona virgem, ou pode ir numa área que é a parte que está a invasão do filtrado, ou pode atingir somente o reboco, e aqui é o poço, tá?
Não sei se vocês entenderam essa imagem, mas é basicamente isso. Ó. Eu tenho aqui o poço, vamos pensar aqui um poço vertical cilíndrico. Nós temos aqui uma primeira região da formação que vai pegar aqui em um determinado raio, que é para onde o fluido que entrou, ele invadiu essa região, que é a zona de filtrado, né, onde teve o filtrado. Deixa eu colocar aqui. E tem uma zona mais externa ainda. Deixa eu apagar, que isso aqui ficou feio. E tem uma zona mais externa aqui ainda, que ela é bem maior que isso, que é o que nós chamamos de zona virgem. Essa zona virgem é aquela região, né, do espaço onde não teve atuação ali do filtrado, o fluido não chegou, né? Ele chegou até aquele ponto e parou, né? Criou esse espaço da formação em torno do poço ali que teve a invasão do fluido. Então essa imagem que está aí, ó, zona virgem, invasão de filtrado, reboco, enfim, é basicamente isso. E o reboco é bem na interface aqui da zona que está o filtrado com o poço, tá? Bem na interface. Então vai ser como se fosse uma casquinha ali em torno do poço aberto, tá? Lembrando que o reboco é justamente, pessoal, a parte de sólidos que vai se acumulando, né, na parede ali do poço aberto após a entrada da parte líquida do fluido de perfuração na formação, tá bom? E aqui tem, não sei se você viu, tem um RT aqui, porque a zona virgem, pessoal, quando você vai querer medir, por exemplo, uma resistividade, que é uma propriedade ali geofísica da rocha, que a gente vai usar muito, e vai ter perfis específicos para isso, você vai ter que medir a resistividade da zona virgem. Você não vai ter que medir a resistividade da parte filtrada, tá? Por quê? Você vai ver que existe uma lei chamada lei de Arc que vai utilizar esse parâmetro aqui para você correlacionar ali com a resistividade da rocha, tá? Ou a saturação de água, né? Que é o tanto de água que você tem ali dentro dos poros. Então, eu estou explicando tudo isso para você entender aonde que a perfilagem acontece, tá? Como que é tudo isso. Bom, continuando, ó, até comentei da lei de Arc e aqui tá ela, né, ó, a lei de Arc, a gente vai ter aqui que é a resistividade, que é um RT da rocha, é um parâmetro A aqui, vezes a resistividade da água, dividido pela porosidade, o φ aqui é porosidade, é uma medida da porosidade. O SN é a SW é a saturação de água, tá? Esse N é um parâmetro empírico que geralmente N é um valor próximo ou igual a 2, tá? Geralmente. O M aqui também tem umas variações, mas geralmente é 1 e 2 o valor do M. 1 ou 2, isso vai depender aí é algo mais empírico do que qualquer outra coisa, tá? Isso aqui é a saturação de água. Saturação de água nos poros. E esse SW é onde? Na zona virgem, tá? Saturação de água. Perfeito. Então observe aqui, ó, para eu saber, por exemplo, o quanto que tem saturação de água mais saturação de hidrocarboneto, tem que dar 100%. Aqui eu estou falando o seguinte, que os poros, eles têm água e hidrocarboneto. A soma da porcentagem de cada um ali dá 100%, né? Tem um ou outro, né? Os meus poros estão todos cheios aí ou de água ou de hidrocarboneto. Se eu consigo de alguma maneira descobrir a saturação de água, automaticamente eu descubro a saturação de hidrocarbonetos, que é o complemento, né, da saturação de água em relação a 100%. Se eu consigo com um perfil medir a resistividade da rocha, se eu consigo com outro perfil medir a porosidade, que esse é um dos objetivos, se eu consigo com outro perfil, de repente, medir a resistividade da água, eu consigo saber a saturação de água que eu estou procurando. Então, os perfis eles vão começar a servir para isso, para te dar essas informações e você começar a conhecer melhor a formação que você está querendo produzir, o quanto de petróleo que tem ali, em cada, né, no espaço poroso. Então, começa a utilizar esse raciocínio para na hora que a gente for resolver os exercícios, tá? Na hora que você for imaginar ali na sua mente como todo esse processo,
Você tem que ter esse pensamento na cabeça. O meu objetivo final é saber o quê? A saturação, né? Qual é a porcentagem de hidrocarboneto que eu tenho dentro dos poros ali da minha rocha. Para isso, eu vou precisar saber a saturação de água. Para saber a saturação de água, eu vou precisar de algumas informações de acordo com a lei de Arc aqui, tá? Tanto que a gente comentou aí o termo resistividade, né? É uma das propriedades aí que a gente vai utilizar muito para entender como que as coisas funcionam, né? A propriedade de resistividade é aquela mesma da corrente elétrica, né? Quando a gente está estudando circuito, né? Quanto mais resistivo for, maior dificuldade a passagem de corrente elétrica, tá? Tem alguns fatores que influenciam na resistividade aqui, ó. A resistividade depende da porosidade e da saturação dos fluidos presentes nos poros, e a relação que ela tem com a porosidade é justamente uma relação inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a resistividade, né, menor vai ser a sua porosidade e vice-versa. Então, mais porosidade significa menor resistividade e vice-versa. Então, quando a gente mede a resistividade, eu não consigo dizer para você qual é o valor da porosidade, mas para intervalos diferentes do meu poço, eu consigo falar o seguinte: olha, nesse intervalo eu tenho uma rocha que ela é menos porosa do que outra, porque eu consigo ver o valor de resistividade conforme você vai passando ali o seu perfil. A sua perfilagem é uma ferramenta ali, é uma operação que você vai passar, uma ferramenta que vai, de alguma forma, calcular ali, né, medir essa resistividade. Você vai ver que vai ter formações que vão ter resistividades maiores do que outras. Isso vai ficar muito claro nos perfis. Então você consegue, de forma relacional, dizer se uma formação tem mais ou menos porosidade que outras. E quando você estuda noções de geologia de petróleo, você começa já a estudar assim, bom, eu sei que folhelho, argiloso, aquela coisa toda, tem uma porosidade quase nula, né? Agora, arenito não, arenito já é uma rocha, que pode ser uma rocha reservatório e tal, já tem uma porosidade maior. Então você já sabe o que esperar quando você passar um perfil, né, que vai medir, por exemplo, essa propriedade de resistividade. Mas uma coisa que você vai ver é que existem vários perfis, tá? Conforme a gente está aí na tela, existem vários perfis. Ó, tem um perfil de indução, que mede justamente resistividade. Você vai ter um perfil que a gente chama de neutrônico, tem o gamma ray, ou raios gama, né? Perfil de densidade, perfil sônico, enfim, tem vários perfis de imagem resistiva. E esses perfis, pessoal, eles têm aí um princípio de funcionamento. E aqui esse gráfico ele é interessante, que ele dá justamente aí uma resolução vertical, né, que seria o mínimo ali que ele consegue trabalhar, medir, e tem a profundidade de investigação. Por exemplo, se eu tenho um filtrado que tem, por exemplo, 20 centímetros aqui, tem perfil que ele vai pegar a zona virgem, igual, por exemplo, esse, que passa dos 20 centímetros, né, ele consegue até 250 centímetros de profundidade, e tem perfil, por exemplo, sônico, que não. Daí vai depender da aplicação, né, que a gente vai buscar. Se eu preciso ter aquela informação que aquele perfil nos fornece, tem que ser na zona virgem, né, fora do filtrado, enfim, para a gente poder utilizar esses perfis, tá? Bom, quando a gente utiliza esses perfis, é importante aí, primeiro eu acho que você vai ter que saber que não está ali, né, mas um perfil que ele é muito utilizado, ele está até presente dentro de outras ferramentas ali de forma agregada, né, que é o perfil de caliper, né, o calibre do poço. É o perfil que vai dar para a gente ali um desenho de como que está o nosso poço. Ou você acha que quando a gente vai furar um poço ele está todo certinho ali? Não está. Existem várias coisas que podem fazer com que as paredes do poço ali tenham algumas deformações. Sejam deformações cavernosas, né, que às vezes desmorona alguma coisa ali, então você tem espaços com raios maiores e irregulares, né, e tem casos de inchamento, principalmente quando você está passando por um meio argiloso ou até mesmo ali pelo sal, que ele incha, né, e acaba entrando, né, para dentro do poço, criando ali uma restrição ali no seu poço, né, um diâmetro menor do que o diâmetro da broca que de fato passou por ali. Então aqui é justamente isso, ó. Você tem como se fosse áreas cavernosas, você tem aqui
como se fossem inchamentos, né, invasões ali para dentro do poço, dependendo do tipo de formação que está ali. E tem aqui o que chamam de mud cake, que é o reboco, né, que é justamente aquele, lógico, o tamanho aqui está, acho que excessivamente grande, né, meio que fora de escala do que seria normal, né, quando comparado principalmente com essas invasões de inchamento, mas o reboco também é uma dificuldade que você encontra ali, né, para o seu calibre, né, para o diâmetro do seu poço, que vai criar alguma irregularidade. E existe um perfil específico que você passa, que é um perfil que leva esse nome, que é o caliper, e ele também está associado a outros perfis. Aqui, só para você ter uma ideia, pessoal, o bit size é o tamanho da broca que fez aquele poço. Você tem aqui, uma faixa, né, de um plano de perfilagem aqui, que geralmente você tem nessa primeira faixa você vai ter o caliper, você vai ter o perfil, o SP, que a gente chama, que é o potencial espontâneo, né, que a gente vai até mostrar para vocês o que é, e o gamma ray. Mas aqui o perfil caliper, quando você vê, ó, ele é o segundo que está aqui, ó, o cal. Deixa eu colocar ali, ó, o cali, né? Ele é o que está com o tracejado aqui, menorzinho, né? Então, ou seja, ele é esse cara aqui, ó. Ele é esse cara aqui. Então aqui você tem um exemplo comparado ao bit size. O bit size você tem aqui que é o tracejado maior. Ele tá aqui, ó, o bit size, né, constante, não muda, né? Então você vai ver que a escala aqui do bit size, ele tá mais ou menos aqui, tá em polegadas, tá bem pequenininho, não dá para ver, mas vamos supor que seja 8,5 aí, pelo que eu tô vendo, acho que é mais ou menos 8,5. Você vai ter regiões que o raio, né, que foi medido ali do seu poço é bem maior, ó, cerca de 2 a 3 polegadas, tem caso que chega até ser quase 16 polegadas maior. Ou seja, você tem uma caverna ali, né? Você tem regiões ali que foi medido o caliper bem maior do que o diâmetro do poço especificamente. Assim como você tem regiões ali, ó, que o caliper, ó, ele está bem próximo ali do bit size, ou seja, regiões que de fato não teve nenhum tipo não teve invasão, mas também não teve esse cavernoso, né? E aqui é a mesma coisa, ó, como se fosse uma outra caverna. Enfim, a ideia do caliper, pessoal, é justamente te dar esse perfil de como que tá ali o diâmetro do seu poço, o desenho dele de fato, né? E aqui são as principais alterações que você pode ter no seu poço. Então, existem outras possibilidades, mas essas são as principais. E o perfil caliper mostra isso. Mas por que o caliper é o primeiro perfil que você está falando e ele, assim, se coloca ele como se fosse importante? Porque de fato ele é. Porque muita coisa ali, pessoal, vai depender do perfil do poço. A gente já viu que tem ferramentas, ó, voltando aqui, que tem um alcance, né, uma profundidade de investigação bem pequena, tá? Bem pequena. Por mais que está fora de escala aqui, dependendo do arrombamento que você tiver aí no seu poço, às vezes você vai passar um perfil ali e naquela região que ele está com aquele desmoronamento, enfim, você não vai conseguir medir nada. Então é importante você ter esse conhecimento antes de qualquer coisa, saber se o seu poço está bem calibrado, tá? Se ele está no formato que você quer. Ótimo, Márcio. Então, vamos lá. Quando a gente fala tipos de perfis, né, que agora a gente vai falar especificamente de vários tipos de perfis, e aqui o drive, né, o pensamento é o seguinte: não é a interpretação, as questões que caem em prova de concurso, pessoal, que a gente vai resolver aqui, vocês vão perceber isso, não são questões para você avaliar perfil. Você vai ver um perfil ali de vários perfis, porque um perfil só geralmente não diz muita coisa, mas a associação de vários perfis ali, você conhecendo o que mede, como mede, o tipo de comportamento que aquele perfil tem para determinada formação, ele te dá informações muito boas sobre o que está na frente ali, se aquilo é de fato uma identificação litológica que você vai fazer, né? Se aquilo de fato é um folhelho, se aquilo de fato é um arenito, um carbonato, enfim. O foco das questões não são essas, tá? Vocês vão perceber que o foco das questões é justamente identificar o tipo de perfil. Basicamente isso, ó, o perfil tal faz tal coisa, o perfil tal faz tal coisa. Não foge muito disso, tá? Uma avaliação do perfil é muito mais complexa
do que a forma com que é cobrado, inclusive, sabe? Você conhecer assim, ó, o perfil neutrão, ele funciona baseado nesse mecanismo e é utilizado mais ou menos nessas condições. Ah, o perfil de resistividade, né, tem esse funcionamento. Então, você saber isso já é mais do que suficiente para você resolver boa parte das questões que eu estou trazendo aqui e que provavelmente as bancas vão cobrar de você. A avaliação de perfil, a não ser que eles colocam um perfil que é muito, mas muito assim certinho, que não gere nenhum tipo de confusão, né, para você avaliar, mas se você conhecer como que funciona cada um deles, você vai conseguir usar a lógica ali para resolver, mas não é o tipo de coisa que é cobrado em prova, tá? O que é cobrado em prova é justamente você correlacionar o tipo de perfil com o funcionamento dele, tá? Não é fazer uma avaliação ali completa de um programa de perfilagem, tá bom? O primeiro perfil que a gente vai ver aí é o que eles chamam de potencial espontâneo, ou SP, né, do inglês, e ele mede a diferença de potencial entre dois eletrodos. Aqui está um desenho, né, como se fosse o poço, vou colocar na tela aí, o poço, a ferramenta aqui que vai ter um eletrodo móvel, e você vai ter um eletrodo, aqui no caso está como se fosse representando um caminhão, tá? A gente vai ver que se a gente estiver numa sonda de perfuração marítima, você vai ter uma cabine de perfilagem, né? Então ele estaria próximo ali à cabine de perfilagem, o eletrodo fixo. Você tem uma corrente ali que passa por ele. E qual que é a ideia, pessoal? Você vai medir a diferença de potencial a todo momento ali, comparando o potencial que isso aqui, que esse eletrodo ele está assumindo, em comparação a esse daqui, né? Observe que o fluido de perfuração ele tem uma salinidade, tá? E o que vai gerar aqui essa diferença de potencial é justamente essa diferença de salinidade que existe entre o fluido de perfuração e o fluido que está na sua formação. Então, justamente por ter aquele filtrado, você ter aquela zona virgem, né? Você vai ter ali uma salinidade na formação e uma salinidade diferente dentro do poço, né? Dentro para onde está passando esse eletrodo móvel aí. Então, essa diferença de salinidade que vai te dar, né, esse potencial espontâneo, tá bom? E ele serve para quê, pessoal? Ó, detectar camadas permoporosas, né? Detectar camadas permoporosas. Ele é muito bom para nos dizer assim, ó, é bem possível que aqui tenha folhelhos, tá? É bem possível que aqui tenha qualquer outra rocha que seja tipo arenito, tá? Por quê? Porque ele aponta bem isso daí, tá bom? Então, esse detectar camadas permoporosas é como se fosse ali saber a litologia, né, que a gente tem, ó, na profundidade tal, é possível ter tal formação, né, tal rocha. Quando a gente falar de detecção de litologia, eu estou falando justamente disso, você identificar em determinado intervalo qual tipo de rocha que tem ali. Você, sozinho, você não vai bater o martelo, só com o perfil você não bate o martelo, mas ele te ajuda a já seguir uma linha de raciocínio, tá bom? É como se fosse um grande jogo de descobertas, né? Você vai pegando mais informações que cada perfil, junta todas essas informações e entende o que tem ali. Uma das aplicações também é calcular a argilosidade das rochas, né? Também tem aqui auxiliar na correlação de informações com poços vizinhos. Isso aqui sempre tá? Essa parte de detectar o tipo de litologia e auxiliar na correlação com informações para poços correlatos vizinhos são coisas que vão aparecer praticamente em todos, tá? Esse é o potencial espontâneo, tá? Lembra da palavra eletrodo, tá, pessoal? Aqui para gravar potencial espontâneo, lembra da palavra eletrodo. Tem o gamma-ray, ou raios gama, né? Um perfil de raio gama. Ele detecta a radioatividade total aí da formação geológica. A gente tem algumas formações que elas são basicamente ali, elas possuem muito tório, urânio e potássio. Esses três elementos químicos aí nas suas representações dos seus isótopos naturais, mas eles têm um decaimento, né? E acabam liberando um certo tipo de radiação, e essa radiação natural da formação é detectada por essa ferramenta aí desse perfil raio gama. Cuidado aqui, porque nós vamos ter algumas ferramentas que têm um princípio de funcionamento radioativo, mas não é o raio gama,
tá? Aqui é a ferramenta raio gama. E às vezes você pode se confundir no exercício, a gente vai trazer já alguns exercícios aqui para vocês fazerem, mas isso pode criar uma confusão, tá bom? O perfil raio gama, ele detecta a radiação natural baseada principalmente nesses 3 elementos, né? Que é o tório, o urânio e o potássio. A gente tem em folhelhos esses elementos, tá? Tanto que quando a gente pega aqui, ó, no desenho, você tem numa escala aqui na faixa, ó, de 0 a 100 unidades API, que é a unidade do gama ray, né, que é do raio gama, você vai ver que folhelho apresenta um valor elevado, né, principalmente quando comparado aí com os arenitos, carbonatos, né, arenito limpo, enfim, arenito argiloso, né, então assim, você consegue identificar, né, novamente, a litologia, como eu disse, né, a identificação do tipo de rocha que está na frente, ele vai te auxiliar nisso, porque os valores, né, desse perfil, nessas unidades API de raio gama, um valor alto vai ser um forte indício de uma rocha, né, de uma formação rochosa ali que pode ser um folhelho. Você vai ter arenito, que também é argiloso, pode ver aqui, ó, que o arenito argiloso, a argila possui esses componentes que eu falei, né, que ele detecta. O valor de raio gama dele é menor que um arenito limpo, por exemplo. Ó, o arenito argiloso aqui comparado também. Então, novamente, para a identificação da litologia, ele é muito bom. E se associado com outro perfil, pode te ajudar a identificar mais ainda o tipo de litologia que você tem ali nas suas formações ali, que o seu poço está cortando. Aqui você consegue identificar minerais radioativos, né? E o cálculo do volume de argilas ou argilosidade, ele também é utilizado nesse caso, tá? Uma coisa que eu não falei, pessoal, esses perfis aqui a gente utiliza, mas quando a gente tem lá aquele perfil de caliper, né, que eu mostrei aqui para você, né, que o poço está arrombado aqui, o que acontece? Quando o engenheiro tá lá construindo o poço, né, assim, junto com todas as equipes, né, numa sonda, uma das coisas que ele tem que fazer é calcular ali o tanto de cimento que ele vai ter que colocar para ligar ali o revestimento, né, com a sua formação. Quando ele vai fazer o revestimento, perfurou, revestiu e depois do revestimento, cimentação. O cálculo de quanto de pasta de cimento que ele tem que usar tem que considerar justamente esses espaços cavernosos aqui, ó. Então ele tem que calcular de alguma maneira isso, né? Então o caliper, né, esse perfil de caliper que você passa, ele te ajuda até mesmo a ter informações para colocar isso aí no seu projeto do poço, tá? Então só um comentário que ficou faltando ali que eu acho válido falar também. Um outro perfil que nós temos aí, que é o de indução, que ele mede a resistividade. Existem outros perfis que medem resistividade também, tá? Mas eu trouxe aqui o de indução, que é o, digamos assim, o mais conhecido. Ele vai dar uma leitura aproximada aí da resistividade lá da zona virgem pra gente, né? Da rocha, da formação, através da medição de campos elétricos e magnéticos induzidos na rocha. Por isso que chama indução, tá? Aplicação, avaliação da resistência elétrica das formações que pode estar relacionadas à saturação de hidrocarbonetos. Lembra da lei de Arc, que eu estou trazendo aqui, ó, a lei de Arc, está aqui. Né? Você tem a resistividade da rocha, que ela está relacionada à porosidade. Quanto maior a resistividade, menor a porosidade, né? Não sei se vocês lembram. E que a gente tem o objetivo daí de saber esse SW, que é a quantidade de água que tem nos poros, a saturação de água que tem nos poros da rocha. Então aqui um dos principais objetivos é justamente isso, a determinação da saturação de água. Você conseguindo a resistividade da água do reservatório, a resistividade da rocha, através desse perfil, e a porosidade através de um outro perfil que nós temos, a gente tem alguns perfis que nos calculam, nos mostram essa porosidade de alguma forma, que é o sônico, que é o densidade e o neutrônico, tá? Então com o perfil você consegue a porosidade, a resistividade da rocha você consegue com esse perfil de resistividade. E a resistividade da água do reservatório, você pode também passar ali o potencial espontâneo para descobrir. Ou você pode pegar essa água e fazer uma análise em laboratório, né? Você consegue pegar esse fluido e fazer isso também. Então com esses 3 parâmetros você consegue descobrir esse carinha aqui pela lei de Arc, ó, o SW.
tá? Lembra que o N eu falei que ele é mais ou menos ali o 2, né, usualmente. Então você acaba descobrindo aí o SW. E se você tem a porcentagem de água mais a porcentagem, esse S é de saturação, tá? De hidrocarbonetos é 100%. Se você sabe de água, você sabe o quanto você tem de hidrocarboneto ali. Ah, é muito, é pouco? Isso a gente vai estudar lá em reservatórios, tá? Mas a ideia é, a gente consegue chegar numa informação importante sobre aquela formação. Então, tudo isso que a gente está falando aqui de perfil é descobrir, através do poço, em condições estáticas ali, várias informações que para a gente antes era como se fôssemos cegos, né? Não tínhamos, e agora a gente passa a ter. A gente começa a fazer medidas indiretas de algumas propriedades geofísicas e nós conseguimos, com algumas correlações, descobrir algumas coisas, tá? Isso é realmente fantástico, mostra a capacidade do ser humano aí a avançar. Mas continuando, vamos terminar os tipos de perfis, que daí a gente vai resolver exercícios, tá? Mas, Márcio, está demorando para chegar no exercício, tá? Por quê? Porque eu tenho que passar todos os perfis primeiros, tá? Faltam 3 aqui, porque os exercícios cobram dessa maneira. O conhecimento, basicamente, de todos ali no mesmo exercício, tá? Então você tem que saber. Tipos de perfis. O sônico, pessoal. O sônico, ele mede a diferença no tempo de trânsito de uma onda mecânica através das rochas, tá? Então é basicamente o seguinte, você vai ter uma ferramenta que está descendo no poço, ele vai ter aqui um transmissor que vai jogar uma onda acústica aqui, né, o som. Esse som vai percorrer a rocha e tem alguns receptores aqui que vão receber esses sinais, tá? Esses sinais são lidos, né, e com isso você consegue pegar o tempo de trânsito, né, e consegue medir ali digamos assim, a vagarosidade não é nem velocidade, é vagarosidade, porque é o inverso da velocidade, o tempo de trânsito, né, daquela onda que você jogou ali na formação. Com isso, pessoal, você consegue estimar a porosidade, porque existe uma correlação entre porosidade e essa velocidade, esse tempo, né, que a onda percorre ali, porque quando você tem uma porosidade maior ou menor, o comportamento dessa velocidade ele é diferente também, então consegue fazer essa correlação. Você pode aplicar o sônico para fazer correlação poço a poço. Aqui também tem uma estimativa do grau de compactação das rochas, né, porque você consegue pegar assim, bom, a porosidade aqui é maior do que em outro local, né? Detecção de fraturas e principalmente aqui a principal função, está até marcada aí, é a elaboração do sismograma sintético, que é como se fosse uma correlação que faz lá com a sísmica. Lembra lá da sísmica de reflexão, que obtém dados sísmicos? Então, assim, aqui você consegue medir a velocidade com que o tempo, né, que você tem de trânsito de uma determinada onda naquela rocha. Daí, junta com aquela informação lá da sísmica, você consegue correlacionar ali e criar o que se chama de sismograma sintético, que te dá uma visão bem ampliada ali de como que é ali cada camada da sua formação. Ele dá porosidade, mas eu quero ressaltar aqui que ele não é o melhor para dar porosidade. Os outros 2 que a gente vai ver mais para frente são melhores que ele, tá bom? A principal aplicação dele aqui, por ter essas ondas acústicas e medir esse tempo de trânsito, né, dessas ondas, ele vai trabalhar muito bem com a sísmica. Então, você vai ter que a elaboração desse sismograma sintético, né, essa amarração que é feita aí, a sísmica e o poço, ela é importante e o perfil sônico tem um papel fundamental nisso. Agora, a porosidade, apesar de você conseguir também estimar a porosidade por ele não é a principal ferramenta para isso, tá? Tem um outro perfil que é o densidade. O densidade, esse sim é o perfil que ele utiliza aqui uma questão, digamos assim, radioativa, né? Lembra que eu falei do raio gama? É que dá a impressão que lá é o radioativo. Não, lá ele detecta a radioatividade da formação. Aqui, já você vai usar uma ferramenta radioativa que você vai ter aqui o desenho, ó, você vai ter uma fonte que vai disparar aqui vários raios gamas, né? Aqui, e na formação, esses raios gamas vão se bater aqui com os componentes da formação e vai liberar elétrons, tá?
E esses elétrons vão ser, de certa forma, digamos assim, capturados, lidos, né, por esses detectores aqui. E com isso você consegue fazer estimativas aí de porosidade, você consegue estimar ali zonas de hidrocarbonetos, principalmente zonas de gás. Você consegue também elaborar um sismograma sintético, né, mas não tão bem quanto o sônico. Essa que é a ideia aqui do perfil de densidade. E aqui tem um exemplo, né, de como que ele funcionaria, né? Você joga esses raios gama, né? De certa forma, estou falando nível molecular, atômico aqui, né? Ele vai desprender alguns elétrons que vão ser vistos aqui. Aqui você vai ter um efeito chamado efeito Compton, tá? É um efeito lá da física, física moderna, assim, que é o princípio básico disso daqui, além também do decaimento aí do fotoelétrico. Mas a ideia que você tem que guardar é isso, que esse perfil é um perfil radioativo, tá? Se ele é um perfil radioativo, pessoal, a gente tem que tomar determinados cuidados. Tudo que eu tô falando aqui é poço, tá? É poço. E poço serve poço para petróleo, serve poço para fazer um poço artesiano para água. Esse é um tipo de perfil que a gente não pode descer num poço para água, por exemplo, né? Já que tem elementos radioativos ali que compõem a ferramenta, né? Então, só tomar esses cuidados. Às vezes vem questões que podem trazer esse tipo de insinuação. Nós temos, assim, nessa área de engenharia de petróleo, temos pouquíssimas questões, tá? Então, a gente traz as questões que a gente observa aqui que vão lhe servir, né? Que vai ser o mais didático possível, que tragam informações que sejam realmente relevantes, mas podem ter questões de todo tipo ainda, porque está muito aberto, né? Temos poucas questões. E você ter esse tipo de raciocínio, você ter esse tipo de pensamento, entender o tipo de ferramenta que está ali, como que é o mecanismo de funcionamento dela, te ajuda a responder principalmente essas questões, vamos dizer assim, inéditas, né? Que você não viu nada parecido, mas com o seu raciocínio lógico, né? E baseado no conhecimento que você tem, você é capaz de dar uma resposta satisfatória, tá? Um outro perfil que também envolve aí radioativo, né, é o perfil neutrônico, tá? Ele vai medir aí também essa quantidade de raios gama, vamos dizer assim, após uma determinada excitação ali dos elementos da formação, quando ele joga, né, bombardeia nêutrons. Pessoal, não sei se você lembra, a massa do nêutron, a massa do próton, lá da química, né, elas são praticamente iguais, a massa, né, de um próton e um nêutron, de um átomo. Então, quando você bombardeia esse nêutron, eventualmente ele vai encontrar uma massa lá de hidrocarboneto de hidrogênio, por exemplo, um núcleo de hidrogênio que só tem um próton. Ele vai encontrar aquele próton, vai bater e vai, digamos assim, movimentar aquele hidrogênio, né? Que é só um próton, tá? O hidrogênio na família, ele está na família 1A, né? Ali, e é o primeiro elemento da tabela periódica. E ele tem um próton só no seu núcleo. Então, basicamente, o que o neutrônico faz é fazer esse bombardeio em cima dos hidrogênios ali, né? E que, de certa forma, ele vai locomover eles de alguma maneira. Tanto que aqui o desenho que tem, né? Você tem como se fosse uma fonte, a mesma ideia do outro, que é medido por dois receptores. Então você está passando o perfil, você excita aqui a formação de alguma maneira. No caso anterior, você jogava ali, excitava com uma fonte radioativa e você mexia elétrons, vamos dizer assim. Aqui não, aqui você joga nêutrons para dar de cara com os hidrocarbonetos, né? Com os hidrogênios que tem ali. Eu falo hidrocarbonetos por quê? Porque o que tem, onde vai ter hidrogênio na formação? Vai ter hidrogênio na formação nos hidrocarbonetos, o próprio nome já fala, né? Então por isso que aqui, ó, você tem essa questão da detecção de hidrocarbonetos leves ou gás, né? E a identificação da litologia, aquilo que eu falei, você consegue identificar onde tem hidrocarbonetos, então você consegue identificar onde não tem hidrocarbonetos, né? Então essa que é a ideia. Estimativa de porosidade ele também faz, né, baseado aí na densidade de hidrocarbonetos que é medido ali, que foram excitados, né, de alguma forma, por esses nêutrons. O próprio nome já fala, neutrônico, tá? Então tem um bombardeio de nêutrons, tá?
Bom, dito isso, vamos para os nossos exercícios, que agora o negócio começa a ficar mais legal. Então, eu fiz um panorama geral aqui dos vários perfis de perfilagem que temos. Temos muito mais e são muito mais específicos. Temos empresas específicas, né, que fazem esses perfis. Então, às vezes vai ter perfil que tem um nome, mas é o mesmo princípio de funcionamento. Mas pensando em prova, esses são os nomes genéricos, tá? Que são utilizados. E voltando, vocês vão perceber que as provas não cobram que você avalie a pista, né? Cada perfil lado a lado, o que tem em cada lugar, fazer uma avaliação de um perfil. Não, eles vão cobrar de vocês o seguinte: tal perfil é tal coisa, tá certo ou tá errado? É isso que eles vão cobrar. Então, o que a gente viu aqui, pessoal, não é para te fazer ser um engenheiro de petróleo, aquela coisa. Não, não é especialista em perfilar. Não, é para você só entender como que resolve os exercícios. Então, bora lá. Então, a primeira questão aí é justamente do cargo de engenheiro de petróleo da Petrobras, da Sesgran-Rio, tá? E começa da seguinte maneira, ó. Há vários perfis geofísicos de poços que são utilizados na avaliação de formações. Associe os tipos de perfis de poço com as propriedades medidas ou detectadas por essas ferramentas geofísicas de avaliação das formações. Então tem aqui o item 1, perfil de raio gama, item 2, potencial espontâneo, item 3, o sônico, item 4, densidade. Aqui na frente tem o GR, SP, DT, o ROB, que é a sigla, digamos assim, em inglês de cada um deles, tá? Eu tenho que associar com esses aqui, ó. Primeira coisa que você tem que notar é que você tem 4 perfis aqui e tem 5 propriedades ou que foram medidas ou detectadas, né? Então um vai sobrar, tá bom? Vamos lá, vamos ver o primeiro aí. Raio gama, pessoal. Não sei se vocês lembram, raio gama, ele é o quê? Ele vai medir a radioatividade natural das rochas ali, da sua formação. Se a sua formação ela tem lá tório, potássio, né, urânio, ele vai captar isso daí. Mas o raio gama, ele pega o natural da formação, ele mesmo não é radioativo, né? Olha só, o item T que temos aqui, ó, detecta a radioatividade da rocha da parede do poço. Isso aqui, quem pega isso aqui é quem? O raio gama, tá? Perfeito? Vamos lá. O potencial espontâneo. Lembra que eu falei do potencial espontâneo, que foi o primeiro que a gente falou? Você tem que lembrar da palavra eletrodo. Potencial, galera, eletrodo. Até mesmo na química, quando você estuda química de ensino médio, você está estudando um circuito. Eletrodo. Tá? Diferença de potencial. Você está estudando eletroquímica lá. Você vai ter a pilha, vai ter, enfim, vai ter os eletrodos. Então, assim, lembra que o eletrodo está muito relacionado com salinidade também, mas potencial espontâneo vai medir o quê? Alguma coisa relacionada a eletrodo, vai medir uma diferença de potencial com eletrodos ali, um fixo lá na cabine de perfilagem, o próximo dela, e outro que está percorrendo o poço. Será que tem algo desse tipo aqui, ó? Mede a diferença de potencial entre um eletrodo situado na superfície e outro dentro do poço. Olha só, apareceu danado aí, ó, potencial espontâneo. Mede a diferença de potencial entre o eletrodo situado na superfície e outro dentro do poço que está sendo percorrido. Com isso, eu acho que já dá para responder, né? Ó, 1T, o 2R, só tem esse, a resposta já é C, tá? Já não precisava nem saber tudo, mas vamos continuar, né? Porque aqui a gente vai resolver todos. O sônico. O sônico, pessoal, lembra lá, o sônico tem a ver com som, né? Acústico. E o sônico é aquele perfil que vai ter um transmissor, vai jogar ondas acústicas para percorrer a formação e depois vai ser capturado pelos receptores que vai ter ali. Vai pegar esse sinal. Vai medir o tempo de trânsito, né, que essa onda sonora levou dentro da formação. E o sônico, com esse tempo de trânsito, ele consegue relacionar com a porosidade. Então aqui, ó, se a gente for procurar, a gente vai pegar aqui, ó, mede o tempo de penetração da coluna. Não é isso, ó. De perfuração durante o avanço da sondagem. A gente nem falou da palavra sondagem aqui, inclusive. Mede a diferença nos tempos de trânsito da onda mecânica através da rocha. Então, olha aqui, esse é o 3. Questão dada, né, pessoal? Ó, 1T, 2R, 3Q. E vamos para o último, densidade. O densidade é aquele que vai mexer com elétrons, né? Os raios gamas defletidos pelos elétrons orbitais dos elementos da rocha, ó.
Então esse aqui é o 4. Então nossa resposta é item C. Questão de engenheiro de petróleo da Petrobras. Questãozinha tranquila aí, tá? Que só pediu para você correlacionar o tipo de perfil com a propriedade que é medida ou detectada ali. Bem tranquilo. E esse aqui, o S, acabou sobrando, né? Que não tem nem relação com o assunto que a gente está falando aí. Que uma coisa é a coluna de perfuração avançar ali durante a perfuração de fato, né? A sondagem é o que nós chamamos de ROP, né? Taxa de penetração. Então não tem nada a ver com isso. Vamos lá para a próxima. Questão aí, Sebrasp, tá? De certo e errado. Também da Petrobras, em nível superior, geologia. A ênfase. Cai muito, tá, pessoal? Para quem faz para geologia, né? Para ênfase de geologia, cai muito parte de perfilagem, tá? Muito mais do que para engenheiro de fato. Vamos lá. Acerca dos métodos de perfilagem de poços e dos métodos potenciais e sísmicos de exploração de petróleo, julgue item que se segue. O método de perfilagem geofísica de poços que fornece a leitura aproximada da resistividade da rocha é o de potencial espontâneo, aquele SP. Potencial espontâneo mede a diferença de potencial entre dois eletrodos e não mede a resistividade, tá? Ele mede a diferença de potencial. Então esse item ele é errado, tá? Tem errado. E aqui eu coloquei, ó, uma breve explicação para você com até tirar um print aí depois, facilitar aí no seu estudo, tá? O potencial espontâneo ele não mede diretamente a resistividade da rocha, né? Então, é um método de perfilagem geofísico que detecta a diferença de potencial elétrico natural entre um eletrodo dentro do poço e outro que está na superfície. Ele é usado para identificar zonas permeáveis e distinguir estratigraficamente, né, a estratigrafia, e da identificação de zonas saturadas de fluidos. Aqui, ó, o método que dá uma leitura aproximada da resistividade é o perfil de resistividade, ou aquele de indução que a gente falou, ó, induction log, tá? Tem o perfil resist log aqui também, mas ele não expliquei ele aqui para você, porque acabam que tem pelo menos acho que uns 3 perfis que medem resistividade, tá? Eu falei mais do indução, aquele que induz campo magnético, campo elétrico, tá? Na rocha para poder medir. Então, né, só a conclusão aqui, o perfil de resistividade é o que mede a resistividade da rocha, mesmo que aproximado. O potencial espontâneo não, ele mede aquela diferença de potencial entre dois eletrodos. Bom, continuando, uma questão agora aí para perito, tá? Da Polícia Civil de Minas Gerais, uma outra banca aí, Fumarc. Eu, sinceramente, não conheço muitas provas dessa banca, mas caiu aí para perito, possivelmente para uma área aí de geologia também, né? Que é uma área muito comum aí para perito. Sempre tem algo desse tipo, Polícia Federal também tem. Vamos lá, em relação à perfilagem geofísica de poços, é correto afirmar. O item A. As estimativas de porosidade do corpo rochoso são geralmente baseadas em medidas de resistividade e eletricidade. Bom, quando a gente falou de porosidade, pessoal, eu comecei a falar de porosidade a partir do sônico, tá? Quando eu falei, deu sônico, densidade e neutrão. Grava essa sequência, sônico, densidade e neutrão tem a ver com porosidade. Aqui ele está falando com resistividade e eletricidade, que são os perfis aí que a gente vai ter ali a questão da porosidade, que não é verdade, tá? É do sônico, densidade e neutrão. Diferentes arranjos de eletrodos são usados para gerar informações sobre diferentes zonas ao redor do poço. Quando a gente pega o potencial espontâneo, a gente pode fazer diferentes arranjos ali para ter, de fato, diferentes informações ali para diferentes zonas do nosso poço. Então esse item ele pode estar correto, tá? Item C, essa técnica é um método a perfilagem, né? É um método direto do alvo de estudo. Pessoal, perfilagem, você não está medindo diretamente aquilo que você quer, tá? Você vai medir alguma coisa que está correlacionado com aquilo. Então é uma medição indireta, tá? Então isso aqui é errado. No perfil lateral, a variação é o produto entre potencial e a resistividade. Enfim, não tem um perfil que tem esse nome efetivamente, lateral,
e também não está relacionado ao potencial e resistividade. Então, o item correto aqui, item B, tá? E, novamente, né, coloquei aí, ó, a questão do arranjo, né, se você quiser até tirar um print da resposta, fica mais fácil, né, para você guardar aí. Então, a alternativa B está correta, né, a gente tem perfis geofísicos de poços, diferentes arranjos de eletrodos são geralmente utilizados para gerar informações detalhadas sobre diferentes formações ao redor do poço. Inclusive, essa é uma prática comum, né, nos métodos de perfilagem elétrica, né, que é o potencial espontâneo que a gente tem, onde os eletrodos podem ser configurados em diferentes posições para investigar várias profundidades e zonas ao redor do poço. E aqui o porquê tá errado, né, que eu já até comentei, né, a descrição de, ó, o primeiro tá errado porque a porosidade está relacionada à densidade sônico e o neutrônico, né, e o outro está falando que é uma medição indireta, que eu já tinha até comentado ali, e essa questão do perfil lateral que ele chamou não tem uma relação direta aí com esse produto que ele acabou inventando, tá? Então vamos pro próximo exercício. Estão acompanhando aí? Então, vamos lá. Mais uma questão da Sebrasp aí, agora a Petrobras, só que essa é uma questão de múltipla escolha, apesar de ser Sebrasp, né? Uma questão de múltipla escolha. Sebrasp não faz só questão de certo e errado, também tem questões de múltipla escolha, e esse aqui foi algum ano aí que teve múltipla escolha. Quais os tipos de perfilagem geofísica de poços e sua possível aplicação? Vamos lá. Método do potencial espontâneo é utilizado para inferir litologias, tendo a vantagem de poder ser aplicado em poços revestidos. Pessoal, a gente está estudando perfilagem a poço aberto, aquele que não tem o revestimento ainda, né? Você acabou de perfurar, você perfurou, tirou a broca, a coluna com a broca, você tem aquela região ali que está aberta, que está sofrendo ali aquela invasão do filtrado, lembra que eu disse? Então aqui, pessoal, o potencial espontâneo ele é restrito a poço aberto, tá? Não é poço revestido não, então esse item já é errado, tá bom? O perfil sônico mede o tempo de trânsito, por enquanto tá bom, de uma onda acústica pela rocha, o som, né, uma onda acústica, sendo extremamente útil em integração com levantamentos sísmicos. Galera, isso aqui é justamente aquela aplicação que eu disse que é a melhor aplicação que a gente tem para o perfil sônico, né, que é fazer a correlação lá do sismograma sintético, né. Então a resposta já é B, eu já vou até colocar aqui, a resposta é B. Vamos entender porque os outros não são resposta. Perfil Deep Meter, a gente não falou dele, tem algum motivo de a gente não ter dito dele, mas ele existe. Corresponde a uma perfilagem acústica, e é justamente aqui que é o erro, tá? Deep Meter não é uma perfilagem acústica, tá? Mas aqui o que ele tá correto, tá? Utilizado para medição de orientações de superfícies sedimentares e estruturais. Então, o que tornou esse item errado é justamente falar que é uma perfilagem acústica. Perfil de densidade é utilizado para identificação de litologias a partir da medição da radiação emitida pelas rochas após bombardeio de nêutrons. Pessoal, perfil de densidade, bombardeio de nêutrons? Não, tá? Esse aqui é o perfil neutrônico, o último que a gente viu. Tá? Densidade é aquele que vai ser a deflexão nos elétrons, né? É diferente. Perfilagem por raio gama mede a radiação gama emitida pelas rochas após bombardeio por raios gamas, sendo muito utilizado na correlação estratigráfica. Aqui ele tentou te enganar, ó. Tentou falar que o raio gama é um perfil radioativo, né? Ele não é bem assim, ele vai pegar a radioatividade da formação, mas aí não vai bombardear com raio gama para pegar essa radioatividade. Pelo contrário, ele vai capturar se tem aqueles elementos que estão emitindo aquela radioatividade. Então esse item ele é errado. Beleza? Então o item correto, item B, tá? E aqui, né, uma explicação para cada um deles, né, que eu tô deixando aí também, ó. Então o primeiro item lá era errado porque é a questão do poço aberto, né, o potencial espontâneo. O segundo, que é o item correto, de fato, é o tempo de trânsito, que é medido para correlacionar dados de perfilagem de poço com os dados sísmicos e escala de campo. A gente tem a criação do sismograma sintético, né? Então, o que tornou a questão correta. O item C está falando lá do Deep Meter, que não é, né, no caso, não é uma perfilagem acústica, é o que tornou o item errado.
O perfil de densidade, né, mede a densidade nas formações rochosas usando a interação de raios gamas com as rochas e não os nêutrons, né? E o item E, a perfilagem por raios gamas, mede a radioatividade natural das rochas e não quer bombardeio e não requer bombardeio por raios gamas. Então, o que tornou aquilo errado, porque ele falou que o raio gama bombardeava raio gama. Por mais que o nome sugere algo nesse sentido. Perfeito, pessoal. Mais uma questãozinha aí pra gente matar, ó. Sebrasp, Polícia Técnico-Científica de Rondônia, tá? Também para cargo de perito, provavelmente, né? Nessa área aí de geologia. O método de perfilagem geofísica de poços que estima a radioatividade natural dos diferentes tipos de rocha denomina-se caliper, raios gama, gama-gama, resistividade, sônico. Pessoal, raios gama, né? Não tem muito o que falar aqui não. O método de perfilagem geofísico de poços que estima a radioatividade natural da formação é o perfil de raio gama. Guarda isso, né? Porque o perfil densidade utiliza raios gamas, mas ele está no perfil e ele vai para a formação, né? Aqui não, aqui é o contrário, ele vai medir, né, o tanto que tem ali na formação de radioatividade, que é o raio gama. Ele até colocou um gama-gama aqui, ó, para ver se você caía na hora de escrever rápido aqui, né, de marcar o X. Você vê, termina com gama, opa, é a C. Não, é a B, raios gama. Bom, mais um. Sesgran Hill, agora técnico de exploração de petróleo da Petrobras. Ele vai perguntar aqui para você o seguinte, ó. Dentre os métodos de perfilagem geofísica abaixo relacionados, aquele que se baseia na medição da radioatividade natural da formação e permite avaliar sua argilosidade é o método de, novamente, ó, radioatividade natural, mede perfil de raio gama. Não tem segredo, tá? As questões, elas são somente para você entender como que é ali o perfil, o que ele mede e como ele mede. Só isso. Não tem dificuldade extra nisso aqui não, tá? Tá bem tranquilo. Mais um. Perito da Polícia Federal, né, questão da Sebrasp. Ó. Com referência a métodos geofísicos, julgue o item que se segue. Em uma perfilagem sônica, lembra lá, tempo de trânsito, né? Os parâmetros físicos que podem ser corretamente estimados são a velocidade sísmica, que tem a ver com o tempo de trânsito. Você tem o tempo de trânsito, você tem a velocidade ali que percorreu, porque afinal você sabe a velocidade daquela onda naquela rocha. E porosidade, tá? São as duas coisas que de fato o perfilagem sônica mede, então aí item correto, né? Item certo. E aí coloquei aqui um resumo para que você também possa tirar um print aí bem explicadinho. Mas a velocidade sísmica de fato é um parâmetro, né, que é medido pelo perfil sônico, né? Ele mede o tempo de trânsito dessa onda acústica através da formação rochosa. O tempo ele é usado para calcular a velocidade da onda, que é um parâmetro importante tanto para análise sísmica quanto para caracterização das propriedades da rocha. Você tem uma tabela com o quanto tem, né, assim, o tal rocha, a velocidade, né, que você tem ali que o som que aquela onda acústica percorre é tanto, né? Para cada rocha ali que é do nosso interesse, a gente tem essa tabelinha aí. E porosidade, né? A gente tem aí a velocidade sísmica está diretamente relacionada à porosidade da rocha. Essa informação é importante, ó. Por isso que o sônico consegue nos dar essa informação da porosidade. Lembra que eu disse que é relacionado. Rochas com alta porosidade geralmente têm velocidades sísmicas mais baixa porque a presença dos fluidos nos poros tende a desacelerar as ondas acústicas, tá? Então, a partir dos dados de perfilagem sônica, a gente pode estimar a porosidade da formação usando fórmulas empíricas, né, como a equação de Willi, que é o tempo médio de trânsito, que relaciona a velocidade sísmica com a porosidade da rocha. Para o nível que a gente está estudando aqui, pessoal, basta saber o que eu disse mesmo, conhecer superficialmente cada um dos perfis, né, que a gente já consegue resolver as questões, né, já consegue julgar ali se está certo, se está errado, isso de forma bem simplificada mesmo, já conseguindo matar questões de Polícia Federal, de perito, que é um cargo que, enfim, muita gente ia querer ter, né, porque é um cargo muito bem pago. Então, assim, engenheiro da Petrobras, geólogo também,
cargos de nível superior. Então você vê que o pessoal não aprofunda tanto o assunto. O que a gente está vendo aqui é o suficiente para matar as questões. Mais uma aí, ó, Geologia Petrobras. A gente tem, com relação às propriedades físicas medidas e as interpretações geológicas possíveis de serem obtidas por meio de perfilagens geofísicas, considere as afirmativas a seguir. Item 1. A perfilagem por raios gama mede a radioatividade gama natural das rochas. Opa, ok. Derivada do decaimento radioativo de isótopos de potássio, urânio e tório, sendo útil para identificar intervalos argilosos. Argilosos geralmente são ricos nesses elementos aqui, então de fato está correto, né? Raios gama mede a radioatividade natural gama da rocha. Corretíssimo. Item 1 correto. Item 2. O perfil nêutron ou neutrônico, né, ou neutrão, mede a velocidade de propagação das ondas acústicas na rocha. Tá errado, né, pessoal? Quem mede, o perfil que mede a velocidade de propagação das ondas acústicas na rocha é o perfil sônico, né? Não é o neutrão, é o sônico, né? Então, sendo essa velocidade relacionada à densidade da rocha, que pode estar relacionada à litologia e à porosidade. Então, esse item aqui é falso. O 3. Os perfis de resistividade medem a condutividade elétrica das rochas e dos fluidos contidos nos poros da rocha, sendo úteis para avaliar a natureza dos fluidos presentes e a porosidade e permeabilidade das rochas. É isso aí, esse item é correto. O perfil de resistividade, ele de certa forma é a condutividade das rochas. A condutividade, não sei se você lembra, ele é o inverso da resistividade, mas assim, se você mede a condutividade, você está calculando a resistividade também. Então, lembra que são medições indiretas, né? Então, esse item aí, ele é correto. Então, o que vai nos fazer ter o item 1 e 3 como sendo os corretos. Bom, aqui está o porquê, que é errado, né? Que eu falei, ó, o perfil nêutron mede a radioatividade induzida artificialmente através do bombardeio das rochas com nêutrons de alta energia ou velocidade. E aqui o perfil que ele falou era o perfil sônico, não neutrônico, né? E o neutrônico tem essa característica aqui. Vamos para mais um. Analista de pesquisa energética, né? Da empresa de pesquisa energética, questão aí da Banca Sesgran-Rio. Questão muito parecida com a que a gente já fez da Petrobras, que também era Sesgran-Rio, né? Associe o tipo de perfil ou tipos de perfis mais utilizados na perfilagem de poços indicados na primeira coluna com a respectiva propriedade da rocha na segunda coluna. A gente tem aí o primeiro Deep Meter, a gente não falou dele, né? Ele não é um perfil desse que a gente estava estudando, mas a gente já viu ele numa questão aqui, né? Nós falamos que ele mede o quê? Justamente essa questão aí do mergulho e direção das camadas sedimentares, né? Então eu já vou associar o 1 com o R, mergulho e direção das camadas. Com isso já mata a questão que é item C, mas tudo bem. Você sabe um item e você já matava a questão. Mas vamos ver todos, né? O raio gama, pessoal. Raio gama tem aí, ó, porosidade, velocidade constantes elásticas. Olha só, porosidade, velocidade constante elástica do meio, né? Isso aqui tem muito a ver com acústica. A acústica tem a ver com o sônico. 3 é P, então, aqui, ó. Opa, sônico, que é o 3. E o outro que nós temos aí, ó. Porosidade, presença de hidrocarbonetos leves na rocha, né? Ó, esse hidrocarboneto, aquele nêutron batendo no próton do hidrogênio, né? Perfil neutrônico, tá? Então aqui o 4, neutrônico, tá? O Q. O 3 aqui, o R, é o 1, Deep Meter. Litologia. A litologia, pessoal, a gente pode ver aqui a litologia pelo raios gama, né? Já que ele vai medir ali, a litologia tem a ver com a formação, né? Então, se é uma formação que tem uma determinada radioatividade natural, né? Ela tem essa característica litológica, quem vai pegar aí vai ser o raio gama. Então, aqui, raio gama. E resistividade de grandes volumes de rocha. Resistividade não é medido por nenhum desses, né, que estão aí. Então, o T fica de fora, não tem T. E aqui a gente vai ter o 2. Então vai ficar ali
1R, 2S, 3P e 4Q. 1R, 2S, 3P, 4Q. Resposta item C, tá? Show? Questão também tranquila. Vamos para mais uma questãozinha agora aí de analista de pesquisa energética, né, da empresa de pesquisa energética, cargo também de nível superior. E vamos lá. Sesgran Hill também da banca. Com relação à perfuração, complementação, aqui esse nome, complementação, é complicado. Aqui o nome correto, né, 100%, isso aqui seria completação, mas já também foi aceito em até mesmo pela Sesgran Hill, o termo complementação, tá? Mas o nome, assim, vamos colocar o mais correto, seria completação. Abandono e avaliação de poços, julgo item a seguir. Durante a perfuração, pode ser usado o perfil LWD, Logging While Drilling, que é você fazer a sua perfilagem enquanto você está perfurando, tá? Isso é totalmente possível, isso existe, tá? Que é o LWD, que fornece dados como gamma-ray, sônico, ressonância magnética e resistividade. Esses dados são capturados por sensores situados na exata profundidade da broca de perfuração e transmitidos à superfície por meio de pulsos de pressão a partir do fluido de perfuração. Pessoal, esse item, ele tá certo ou tá errado? Aqui só fazer uma correção, tá, pessoal? Essa banca aqui não foi Sesgran Hill, não, é Sebrasp, tá? Que a questão é certa e errada. Na hora que eu coloquei ali, acabou saindo errado. Bom, essa questão, ela só é errada por um motivo, tá? Ela é errada porque ele fala que os dados estão capturados por sensores que estão na exata profundidade da broca de perfuração, sendo que não é exato, ele está num item um pouco acima ali, que a gente chama de BHA, né, Bottom Hole Assembly, ele está acima da broca, né, assim, conforme você vai descendo a coluna de perfuração, você chega primeiro nesse sensor, daí tem mais alguns tubos, daí tem a broca de fato. Então esse exata torna a sua questão errada, tá? Não é na exata profundidade. Tirando o exata, né, que essa questão da posição desses sensores, a questão estaria certa. Então é uma questão, assim, ela é bem informativa, ela nos dá uma informação nova aqui na aula, que existe uma forma de fazer a perfilagem enquanto está furando, né, que é diferente daquilo que a gente estava estudando, que a gente passava os perfis, né, de maneira estática ali, que é uma informação importante também que você tem que ter, né, que é essa questão do LWD, que ele funciona dessa maneira, mas não é na profundidade exata da broca, tá? Que esses sensores que capturam, faz o trabalho desses perfis todos aí, eles estão. Então o item é errado por causa disso. E aqui, ó, esse aqui é da questão anterior, acabou que eu coloquei o slide ali, mas é uma explicação da questão anterior. O slide tomou o lugar dele. Pessoal, vamos lá. Nós temos aí a parte de perfil que eu queria passar era justamente essa, tá? Eu acho que de perfilagem a gente resolveu boa parte dos exercícios disponíveis aí nas provas que nós temos. Lembrando que não temos tantas provas assim que para cargos, né, que esse assunto é cobrado, então deu para perceber como ele é cobrado, tá? Teria como deixar isso muito mais difícil? Teria, porém, né, as bancas mostraram que ela tem essa preferência de cobrar, né, sempre relacionando o tipo de perfil com a aplicação ou com a propriedade que é medida ou o mecanismo de como funciona, né? Então, dito isso, eu agradeço aí essa parte da aula.